Olá, sou Cássia Sgarbi. Eu sou Juliana Santoro. Esse é o podcast da Abracro. Podcast Abracro. Mais ciência para seus ouvidos. Hoje a gente trouxe um convidado para falar sobre inteligência artificial e machine learning. Alexandre, por favor, se apresente. Obrigado pelo convite. Então, meu nome é Alexandre, eu sou professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, na área de inteligência artificial, né? Mais especificamente na área que domina a inteligência artificial, que é a área de machine learning, que são os algoritmos que aprendem a tomar decisões inteligentes, né, a partir dos dados, a partir dos exemplos, tá? Então, em vez de a gente programar um algoritmo para tomar uma decisão inteligente, nós orientamos o aprendizado via regras, né? O que vai ser extremamente interessante para a área da saúde, né? A área mais difícil, a área mais complexa de todas, que envolve tantos fatores aí, que interagem de uma forma tão complexa. Esses algoritmos conseguem aprender essas nuances nos dados, conseguem aprender todos os detalhes, não esquecem, mesmo que sejam interações muito complexas de fatores genéticos, ambientais, socioeconômicos, de presença de doenças, etc., os algoritmos conseguem aprender via centenas, milhares de exemplos, né, a tomar decisões inteligentes. Então, vai ser uma área que vai transformar profundamente a área da saúde, né? Esses algoritmos vão transformar profundamente a área da saúde. Então, é um prazer estar aqui para falar sobre isso. Muito bem. Eu acho que a gente já tem uma primeira pergunta, já que você está dizendo sobre dominação da área e o quanto que esses algoritmos vão conseguir aprender e fazer. Estamos ameaçados? Estamos nós aqui na área da saúde sob uma ameaça constante de que não seremos mais necessários em algum momento? O que você acha? Uma pergunta que com certeza todo mundo está fazendo. Então, na área da saúde não, né? Então, na área da saúde, decisões de vida ou morte, né? Literalmente de vida ou morte, precisam de um ser humano responsável, né? Alguém tem que ser responsabilizado por essas decisões tão importantes, né? Uma coisa é um algoritmo que erra, que é o teu melhor amigo numa rede social, por exemplo, né? Um algoritmo que erra se é melhor virar à esquerda ou melhor virar à direita no trânsito. Tá? Outra coisa é um algoritmo que erre auxilia diagnóstico, né? Ou auxilia intervenção clínica. Então, nesse caso, no caso da saúde, você vai ter que sempre ter um ser humano responsável, porque senão o ser humano responsável sou eu que desenvolvi esses algoritmos, né? Então eu jamais deixaria isso acontecer. Então, o algoritmo vai ser subsídio para tomar decisão na área da saúde, e os profissionais de saúde vão ter acesso a essa informação, assim como tem outras informações, com a grande diferença que inteligência artificial, machine learning, consegue resumir todas as informações que o profissional recebe, né? Então, hoje o profissional de saúde, para tomar uma decisão importante, ele recebe um grande número de informações, né? Resultados de exames, informações de sintomas, sinais vitais, mas nada que unifique isso, tá? Unifique isso numa direção que esse profissional gostaria de saber, né? Por exemplo, qual é o diagnóstico desse paciente aqui na minha frente, né? Depois que ele fez esse exame, depois que eu sei as características, os sintomas, etc. Né? Então, inteligência artificial, machine learning, vai unificar todas as informações, vai dar um subsídio para tomar a decisão. E na área da saúde, né, nunca... em geral, as coisas não são 100%, né? Então, ninguém tem 100% de chance de desenvolver câncer de mama daqui a um ano, por exemplo, né? Ou ter 100% de chance de ter um infarto, etc. Né? É sempre uma probabilidade, né, que envolve muitos fatores, né? Então, nunca é uma decisão sim, não, é sempre uma probabilidade. Então, essa probabilidade vai ser passada aí aos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde vão absorver isso e, junto com o paciente, vão tentar entender qual é o melhor encaminhamento desse paciente. Uhum. Mas você já vê isso acontecendo? Assim, na sua rotina? Então, as aplicações atuais na área da saúde são mais na gestão. Tá? Então, gestão de fila de paciente, gestão de necessidades de recursos físicos, de recursos humanos, né? Por exemplo, quantos leitos de UTI eu preciso na sexta-feira? Depende dos pacientes que estão internados hoje no meu hospital. Mais, né? Uma logística. E aí o algoritmo consegue predizer, dadas essas características desses pacientes hoje, na sexta-feira você vai precisar de 7 leitos de UTI. Por exemplo, você consegue alocar os seus recursos, né, os seus profissionais de uma forma mais eficiente, né? Evitar esses momentos aí que a gente tem no sistema de saúde de excesso de demanda e de baixíssima demanda, a gente conseguir equilibrar isso para auxiliar os profissionais de saúde e melhorar também o atendimento aos pacientes. Né? Então, na gestão em saúde já existe. No auxílio ao diagnóstico e prognóstico clínico, já é uma área que está lidando diretamente com vida ou morte, né? Então, precisamos ter um pouco mais de cuidado com isso, mas
apesar de não estarmos colocando na prática, né, nós estamos testando esses algoritmos com os dados que a gente tem e simulando como eles se comportariam aí na prática clínica, e os resultados são muito positivos. Tá? Então, a gente tem demonstrado que são os mesmos algoritmos aí que funcionam para o Waze, que funcionam para o Instagram, que funcionam para o Netflix, que funcionam para o Google. Tudo isso eles fazem predições, né, de qual é o teu filme favorito, qual é a melhor rota de trânsito, qual é o teu melhor amigo na rede social, etc. E são esses mesmos algoritmos que funcionam na área da saúde. Só que na área da saúde a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Tá? Não pode colocar de qualquer jeito, né? Porque as consequências são mais graves, né? Mas eventualmente a gente vai estar num ponto que a gente vai estar pronto para colocar esses algoritmos na prática clínica, né? E o objetivo do nosso laboratório, na Faculdade de Saúde Pública da USP e outros laboratórios aí ao redor do mundo, é resolver esses problemas, né, os problemas técnicos que existem por trás, para no momento, né, que o país estiver pronto, né, tiver dados de qualidade, tiver toda a estrutura bem definida, prontuário eletrônico no Brasil inteiro, os algoritmos estiverem numa fase de desenvolvimento muito mais robusta, a gente conseguir colocar os algoritmos da prática da melhor forma possível, né? Então, existem grandes desafios, principalmente na área da saúde, na área mais difícil e mais complexa de todas, tá? Então, a gente, nesse momento que ainda não está colocando na prática, a gente está tentando resolver o grande número de desafios técnicos, mas a realidade é que são os mesmos algoritmos, né? Então, os mesmos algoritmos que já transformaram a nossa vida, né, que já nos orientam na rota do trânsito, que já nos indicam a página que a gente está procurando no Google, que já nos orientam o livro que a gente quer ler, o filme que a gente quer assistir, etc. São os mesmos algoritmos que funcionam na área da saúde, tá? Então, as mesmas técnicas, as mesmas estratégias. Então, é uma certeza que vai transformar a área da saúde, assim como transformou as outras áreas menos consequentes. Também na área da saúde a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, mas é uma certeza que também vão transformar a área da saúde. Vai acontecer. Você comentou do Brasil e a gente sabe que nós temos as nossas dificuldades próprias. Você falou do prontuário eletrônico, que eu acho que é alguma coisa que para nós na pesquisa clínica faz todo o sentido do mundo, porque quando a gente começou a trabalhar, tudo, absolutamente tudo estava em papel. Depois, aos poucos, as coisas foram se transformando em eletrônicas, primeiro com os exames laboratoriais, depois foram chegando os prontuários, as próprias CRFs, as nossas fichas clínicas também eram todas em papel, e aí chegaram a ser eletrônicas, e sempre a gente veio importando isso das matrizes dos Estados Unidos, na maior parte das vezes, sempre alguém está na nossa frente nesse sentido. O que você tem visto lá fora que é muito legal e que pode estar para acontecer aqui também? Porque a gente já falou da nossa realidade, né? Do que já está acontecendo por aqui, mas o que está aí em vias de? A primeira transformação na prática clínica vai ser a diminuição da burocracia. Tá? Então, hoje, os profissionais de saúde têm que passar por um grande número de burocracias ao longo do seu dia, incluindo preencher prontuário eletrônico. Tá? O que é um absurdo, né? O tempo que o médico passa numa consulta, olhando para a marcha, para o teclado, digitando informação, isso daí é um desperdício enorme, assim, do tempo desse profissional, que vai acabar em breve, né? Então, pensando aí nas coisas que já estão acontecendo, né, nos Estados Unidos, então hoje a gente já tem nos Estados Unidos muitos hospitais onde o médico já não digita mais nada. Então, ele conversa com o paciente, e o algoritmo de inteligência artificial, ou de machine learning, ouve a conversa e preenche automaticamente o prontuário eletrônico. Então, acabou com essa história de médico olhando para baixo, para o teclado, preenchendo, etc. Essa é uma conversa, olho no olho. Tá? Então, e daí já começaram, né? A gente tem várias startups que já começaram a usar em alguns hospitais aí dos Estados Unidos, principalmente nos grandes hospitais, ou os mais tecnológicos, como a Mayo Clinic, etc. Já estão usando isso, é uma coisa que vai chegar bastante em breve no Brasil. Né? Então, a consulta olho no olho, né? Onde o médico vai conseguir escutar o paciente, conversar com o paciente, sentir o paciente. Isso aí vai ser uma transformação radical, que é a principal queixa hoje, né, dos atendimentos clínicos, é o tempo que o médico precisa passar olhando para a tela, olhando para o... Isso daí absolutamente vai acabar em breve. Tá, outras coisas, né, como preenchimento de formulários, parte do médico, né, de relatórios de cirurgia, etc. Isso aí também, eventualmente, vai ser tudo preenchido com inteligência artificial, com machine learning. Em relação à prática clínica, já vai ser um desafio maior, porque todos os protocolos, né, e as próprias características dos pacientes são muito diferentes no Brasil
e nos Estados Unidos. A gente tem até pesquisa que dentro do Brasil a gente já encontra uma diversidade muito grande na qualidade desse algoritmo. Tá? Então, um algoritmo que tome decisões inteligentes para pacientes de São Paulo não necessariamente funciona bem para pacientes de Belém, de Porto Alegre, do Mato Grosso, de outros estados brasileiros, porque as características dos pacientes são muito diferentes. Né? Também a disponibilidade de exames é muito diferente, os próprios protocolos clínicos locais são diferentes, a formação dos profissionais de saúde são diferentes. Então, imagine um algoritmo que vem de Nova York, né? Obviamente ele vai ser um algoritmo muito ruim para a realidade brasileira, né? Um algoritmo que auxilia em decisões de diagnóstico e prognóstico. Então, a gente vai precisar desenvolver algoritmos localmente, é uma área que nosso laboratório tem trabalhado bastante. Então, como é que eu readapto um algoritmo que tome decisões inteligentes no local onde a gente tem muitos dados, né, onde a gente vai treinar esses algoritmos inicialmente, por exemplo, em São Paulo, como é que eu readapto ele para onde ele vai ser mais necessário, que fosse nas regiões remotas do Brasil, né, cidades no Brasil onde você só tem um único médico. Você não tem um especialista para esse médico encaminhar, né? Então ele tem que ser o cardiologista, ele tem que ser o pneumologista, ele tem que tomar todas as decisões em relação ao paciente, né? E eventualmente esse médico vai ter o melhor especialista do mundo, né? Pronto para tirar qualquer dúvida, que vão ser esses algoritmos de inteligência artificial. Porém, né, se ele aprender apenas com pacientes com características como existem em São Paulo, né, esse algoritmo vai tomar decisões não ideais para esses pacientes aí do interior do Piauí, por exemplo. Então, como é que a gente retreina, permite que esse algoritmo se readapte a diferentes realidades do Brasil? Esse vai ser um grande desafio aí nos próximos anos. Então, isso aí é uma coisa que não vai vir aí dos Estados Unidos, talvez só para a imagem, tá? Porque a imagem é uma coisa muito clara, aquela imagem e acabou, né? Esse consegue ser interpretado, né? Exatamente, é mais direto aquilo, né? Então a mesma imagem ali, é o mesmo indicativo, né, de certa forma, de um câncer de mama nos Estados Unidos do que no Brasil, ou na Europa e no Brasil. É a mesma forma de diagnóstico, porque aquela imagem, e de certa forma, acabou. Então isso já tem começado a acontecer em alguns softwares de radiologia, vinha esses algoritmos de machine learning auxiliando os profissionais, tipo, parece ter uma coisa estranha aqui, isso aqui talvez seja isso, etc. Então, na área de imagem já começou. Porque, de novo, né, é uma coisa mais padronizada no mundo inteiro. Agora, é diferente de você conseguir predizer se um paciente vai ter um infarto daqui a um ano. Tá? Depende das características genéticas desse paciente, depende dos fatores de risco desse paciente, depende da medida preventiva, disponibilidade de exames, etc. Então, precisa ser reaprendido com as realidades locais, né? Então, isso aí vai demorar um pouco mais de tempo. Tá. Eu tenho uma dúvida que é minha como farmacêutica, que é a questão das prescrições. Prescrição é uma coisa que dá uma sensação de que dá para criar também algum tipo de protocolo em que se você como se fosse um standard, né? Exatamente. Então, se esse paciente está se comportando de determinada maneira, a prescrição padrão é essa. Como muitas vezes em hospital, numa internação, você já tem ali um protocolo de internação em que algumas coisas vão ser sempre dadas. E aí a minha preocupação sempre fica essa de como que isso vai espalhar sem que seja um perigo, a partir no sentido em que se o meu tio está tomando determinada medicação que o algoritmo falou para ele que é boa e o meu outro tio parece que tem mais ou menos a mesma coisa, então olha, já está aqui, a prescrição está aqui. A substituição de você procurar por um médico porque já existe alguma coisa que está programada para te dizer qual seria essa prescrição. Eu li coisas positivas e negativas nesse sentido, mas eu queria ouvir do especialista aí o quanto que isso está na realidade ou não, o quanto que isso é preocupante ou não. Então, esses algoritmos aí, eles vão auxiliar os profissionais, né, na área de prescrição de medicamentos também, né? Então, de novo, né, é um auxílio à decisão, né? O algoritmo ele vai colocar, baseado no histórico de pacientes, que nem o seu João aqui na sua frente, o medicamento que melhor funciona é tal. O que é uma mudança assim, muito menor do que as pessoas imaginam, né? As pessoas às vezes falam, vem aí a medicina de precisão. A minha resposta é, a medicina sempre foi de precisão. Tá? É que era de qualidade baixa, mas sempre foi de precisão, né? Se não fosse de precisão, ou individualizada, ou personalizada, você chegava no hospital, todo mundo receberia um antihipertensivo, porque é a doença mais comum na população. Tá? Então, se não fosse personalizada, seria assim. Então, já é personalizada, né? Então, a intervenção já é para aquilo que você tem, para os seus problemas, etc. A questão é que é feito ainda de uma forma de baixa performance, né? Ou de baixa qualidade. Os algoritmos vão conseguir dar esse auxílio para o profissional de saúde,
saúde, falar que, para esse paciente específico, né, a melhor intervenção costuma ser essa, mas aí o profissional de saúde vai conversar com o paciente, né, por exemplo, né, imagina que a melhor intervenção é o paciente se aplicar uma dose de injeção todo dia, por exemplo. Conversando com o paciente, né, por exemplo, uma idosa, por exemplo, né, o médico vai ver, não tem como, né, essa pessoa não vai conseguir fazer isso, então vamos readaptar a melhor opção para alguma outra opção, né, e aí conversa com o paciente, sente o paciente, ouve, né, vê o que é possível, o que não é possível, e decide aí a partir dessas opções aí, essas opções históricas, né, de o que costuma funcionar para um paciente como esse, né, mas de novo, né, uma probabilidade em primeiro lugar, em segundo lugar, né, depende dessa interação humana aí que o médico vai sentir se esse paciente vai se beneficiar ou não, né, levando em consideração outros fatores aí que não estão disponíveis historicamente para o algoritmo. E acho que é um pouco de cultural também, né? Assim, como a prescrição antes, há muito tempo atrás, antibiótico você podia comprar na farmácia sem prescrição, e aí o que acontecia, né? Todo mundo se automedicava e se virava. Aí passou a ser só por prescrição. Então você precisa ter, né, ali a receita, o pedido médico. E foi toda uma adaptação para que as coisas acontecessem, né? Hoje, muita coisa vem até pelo celular, o médico prescreve e te manda no seu e-mail ou no seu WhatsApp, e você vai até a farmácia e compra. Então, talvez alguma coisa que vá não crescer, né? Para não deixar cair uma coisa que tem todo o seu lado positivo, mas ter um lado negativo de ser alguma coisa, então tá bom, você tem esse sintoma, então todo mundo vai receber a mesma coisa sozinho, né? Pegando literalmente a prescrição do outro, né? Na área da saúde vai ser sempre um auxílio à decisão, né? Costumo usar o exemplo do Waze, né, por exemplo. O Waze, né, o aplicativo de trânsito, não me obriga a virar à esquerda, não me obriga a virar à direita, mas eu sei que funciona, então em geral eu sigo o Waze, tá? A não ser que eu tenha alguma informação que eu sei que o Waze não sabe. Por exemplo, né? Ele tá me mandando aí em frente, acabou de ter um acidente ali na frente. Ele continua me mandando ir para frente, ele não sabe o que está acontecendo. Eu não só posso, como eu devo ir contra o Waze, né? Então eu vejo que teve um acidente, já estou esperto em relação a isso, já sei que o Waze não sabe, né? Não se adapta tão rapidamente assim a acidentes, né? Eu sei como é que ele funciona, que é via dados de outros motoristas, né? Então eu sei que isso aí não chegou para ele. Não deu, se eu achasse que fosse um satélite em 24 horas por dia, eu acharia que ele sabia. Mas como eu sei como ele funciona, né? Que é dados de outros motoristas, eu sei que ele não sabe. Então não só eu posso, como eu devo ir contra o Waze, né? Então ele fala que está indo para frente, eu vou virar à esquerda, eu vou virar à direita, etc. Então vai ser um pouco assim na área da saúde. Então vai ser um auxílio para tomar decisão. A grande questão é que vai funcionar, que nem o Waze em geral funciona, tá? Então os profissionais de saúde em geral vão seguir, mas vão ter toda a liberdade para ir contra, né? Hoje a gente é totalmente livre para ir contra. Não sei em relação a vocês, mas quase sempre que um motorista de Uber, né, fala que vai contra o Waze, né? Na grande maioria das vezes, infelizmente, ele tá errado, né? Ele piora bastante. Ele fala, não, tem um caminho aqui, aumentou 5 minutos o tempo, né? Mas assim, ele tem essa liberdade, né? E assim, os profissionais de saúde vão ter essa liberdade, mas aí errando, eles vão começar a ver que funciona, né? Que esses algoritmos de fato auxiliam em tomar melhores decisões, vão acabar usando, né? Hoje são pouquíssimas as pessoas que não usam o Waze, por exemplo, né? Quando elas estão dirigindo, porque elas foram vendo que funciona e foram vendo que estavam piores se não usassem, né? Por mais que você vá contra o Waze algumas vezes, né? É bom ter essa orientação, esse caminho geral. Então é basicamente assim que vai ser na área da saúde. Liberdade para ir contra ou não, mas como vai funcionar, a maioria das decisões vão seguir. Não tem muito como a gente ir contra, né? Essa é a grande verdade. Não tem... a gente, de novo, falando aí do passado, das coisas ainda quando era em papel, e quando a gente ainda estava com todas as dificuldades, e quando a gente começou a ter os primeiros laptops e smartphones e tudo, foi um caminho sem volta e vai ser um caminho sem volta. E esse é para aí que a gente está arrumando. Para quem é novo, por exemplo, na pesquisa clínica, essas pessoas já pegaram um mundo completamente diferente de nós que chegamos 20 anos antes e que fomos vendo as modificações. Então, acho que essas vão ser modificações que esse pessoal vai ver acontecer também, né? Mas todas positivas. Já foi o tempo que eu tentava convencer as pessoas, né? Ficava assim, não, vocês precisam usar. Agora, a minha opinião é inevitável, né? Eu acho que
uma coisa que funciona, então assim, não tem como, assim, as pessoas elas vão ter todo o direito de não usar esse algoritmo, mas elas vão acabar perdendo pacientes, né, literalmente perdendo a vida dos pacientes e perdendo clientes, né, em termos de pacientes futuros, etc. Então, e os próprios pacientes vão ver, né, que sempre quando eles vão naquele hospital tecnológico, né, o problema deles é resolvido, né, então por que eu vou naquele outro lá, mais tradicional, que não usa algoritmos, etc. E as pessoas vão ver, né, a mesma coisa, né, hoje em dia no Uber, né, que usa o Waze, não usa o Waze, né, em geral, se o Uber se recusar a usar o Waze, né, ele vai receber um monte de avaliação negativa e as pessoas vai acabar saindo da plataforma, etc. Né, então, as pessoas vão começar a ver, né, que funciona e vão começar a ir atrás dos profissionais e rejeitar os outros profissionais, né? Então vai ser um caminho meio que natural, então eu já não me preocupo mais tanto com isso. E agora uma curiosidade também, você vê, vai chegar, mas alguma previsão em data? Quando? Quando que você imagina? Quando que vocês imaginam? É bastante imprevisível, né? Então, há um ano atrás foi quando saiu o ChatGPT, né? Tá. E antes de sair o ChatGPT, uma crítica que as pessoas faziam à inteligência artificial é que nunca ia criar algo novo, nunca criar algo criativo, nunca ia fazer uma pintura, nunca ia fazer uma poesia, etc. É exatamente isso que os algoritmos generativos fazem hoje, né? E ganham competições de pintura, e ganham competições de poesia, e ganham textos, de textos bonitos, né? Então, assim, é muito imprevisível, assim, a área qual vai ser o caminho futuro, assim, as coisas que a gente acha que é muito difícil para o algoritmo é fácil, as coisas que a gente acha muito fácil para o algoritmo é difícil. Por exemplo, não tem nenhum algoritmo ou nenhum robô que consegue fazer um café para mim, né? E hoje todas as pessoas do mundo em geral conseguem fazer um café, né? Então é um grande paradoxo aí histórico, né? Que a gente nunca sabe o que vai ser fácil ou difícil para a máquina, porque a nossa composição genética, né? O nosso cérebro é feito de forma diferente, né? Já foi isso o tempo que a gente tentava desenvolver algoritmos para imitar o cérebro humano, né? Chegou um momento que a gente acabou divergindo do cérebro humano porque a gente foi vendo que outras coisas funcionavam, né? Eu costumo usar o exemplo do Santos Dumont com o avião, né? Então, se ele fosse seguir o exemplo, né, do ser biológico que melhor voa, são os pássaros, né? O avião bateria asa até hoje. Mas aí eles foram vendo que não, peraí, é melhor seguir por esse outro caminho, o que funciona, é que tá funcionando, vamos seguir por aqui, etc. E hoje o avião não bate asa, né? E a mesma coisa com o algoritmo de inteligência artificial. Então, começaram tentando imitar o cérebro humano e foram vendo que tem outras características que um ser não biológico, né, consegue fazer às vezes melhor do que o ser biológico, e foi mudando um pouco. Então hoje os algoritmos mais recentes já tem muito pouco inspiração do cérebro humano. Eu acho que aí tem a ver com o próprio termo, né? Machine learning, né? É aprendizado. Então não tem como você não vir pelo aprendizado. Exatamente. E aí às vezes as pessoas reclamam, né, que alguns algoritmos tomam algumas decisões erradas, né, porque parecem muito burras, né, pra gente, mas a gente também toma um monte de decisão que o algoritmo acha muito burra, né? Errar concordância, né? Eu tava falando há 5 minutos atrás, eu errei uma concordância, eu segui em frente, assim, mas eu errei uma concordância. O algoritmo ouviria isso e falaria, nossa, concordância é uma coisa tão fácil, como é que você erra isso? É uma coisa que eu nunca, jamais erraria, olha que ser humano burro. Né? E às vezes o algoritmo também toma uma decisão que para nós parece muito burra, né? Por quê? Porque a arquitetura do cérebro, entre aspas, do algoritmo é diferente da nossa. Isso faz com que ele acerte umas coisas muito difíceis e erre umas coisas muito óbvias. Né? A grande questão importante é que no fim acerte muito mais do que erre, né? Isso que é importante. Mas de fato, às vezes tem essas coisas aí, por exemplo, até recentemente, né, os algoritmos fazem pintura, né, não conseguiam fazer 5 dedos numa mão, não sei se já viram esses desenhos, né? A gente viu uma arte feita por inteligência artificial, era 6 dedos, 7 dedos, os dedos tortos, etc. As pessoas falam, nossa, como é que não sabe isso, né? Então, às vezes tem essas coisinhas que precisam ser ajustadas, porque ele está aprendendo a ver exemplos, ele não tem uma noção do mundo, né? O algoritmo, ele está aprendendo do zero, né? Em geral, todo problema novo, né? Todo treinamento novo, ele está aprendendo do zero. Diferente da gente, que sabe o que é um ser humano, sabe o que é uma vida, sabe o que é dor, o que é sentimento, etc. Então, a gente, quando aprende sobre uma doença nova, por exemplo, a gente consegue aprender mais rapidamente que o algoritmo, né? Porque a gente já tem esse pré-conhecimento aí. Então, assim, é sempre imprevisível quais direções vai, porque o aprendizado é muito diferente das máquinas em relação a nós humanos. Né? Então, não saberia dizer assim, exatamente quando é que a gente vai vir, mas é uma certeza que vai vir, mas depende de muitos fatores, né? Como qualidade de dados, né? Disponibilidade dos algoritmos, disponibilidade de prontuário eletrônico, vontade política, vontade de profissionais de saúde. Então, são tudo coisas que estão
avançando, estão melhorando. Tá? Não sei quando é que vai ser o momento que a gente vai bater o martelo e falar, ó, o Brasil está pronto para ser transformado. E até mesmo a aplicabilidade, né? Quem vai querer implementar aonde, né? Que hospital, se é uma clínica particular, não. Como é essa cascata, né? Você mesmo comentou, né? O que eu posso, até onde eu posso ir, até onde já posso entrar, né? Então, acho que é uma questão mesmo aguardar, mas que vai chegar, né? Não, e para pesquisa clínica, eu participei de um evento ano passado que era sobre a LGPD e as pessoas nessa discussão toda, né, dos perigos e dos problemas e dos desafios e tudo mais, e eu estava sentadinha num canto pensando o quanto que a pesquisa clínica foi vanguardista nesse sentido, porque a gente já estava preocupado com dados quando ainda não se estavam falando sobre dados, e eu acho que dentro dessa área é a mesma coisa, a gente também, de alguma maneira, também já estava criando os nossos sistemas e os nossos, não algoritmos, mas algum tipo de aprendizado em paralelo aí para facilitar as tomadas de decisão dentro dos protocolos, mas muito primitivo e não com tanta tecnologia, né? O que existia bastante, né, na área da saúde é o que a gente chama hoje de expert systems, né, que eram algoritmos ou regras de decisão muito simples que ajudavam os médicos, né? Então, se o paciente tem isso e isso, então, normalmente a melhor intervenção é isso, né? Então, coisas extremamente simples, mas também eram baseadas em dados, mas era a tecnologia que existia na época, né? Então, era uma correlação muito simples entre os fatores, né? Acabava tomando muito erro, acabava vindo, na verdade, de pesquisas feitas nos Estados Unidos, né? O score de Framingham, essas coisas, tipo, realidades totalmente diferentes aí do Brasil, que iam seguindo, em geral funcionavam muito mal, mas davam um ponto de partida para o médico, ele sabia por onde começar, ó, tem esse score aqui, esse score indica não sei o quê, é muito ruim, mas pelo menos te dá um norte, né? Então, uma área muito crescente hoje de machine learning é comparar aí as novas técnicas com esses scores que viam lá atrás, né? Algumas áreas já usam esses scores faz muito tempo, né? A UTI é uma área que usa muitos scores, mas em geral muito ruins, né? E os próprios médicos falam, não, a gente usa porque pelo menos dá um ponto de partida, mas é muito ruim, é só pra gente colocar a cabeça no lugar certo e saber, né, o geralzão como provavelmente vai acontecer, mas erra muito. Então a ideia é que esses algoritmos conseguem aprender com mais dados, né, que são mais complexos, e conseguem entender a interação complexa dos fatores, consigam melhorar bastante a tomada de decisão, mas de fato muitas áreas já usavam, né? E hoje o profissional de saúde usa muitos dados, tá? Ele recebe muitas informações, né, que vão desde qual a idade desse paciente, qual o sexo desse paciente, qual a situação demográfica, socioeconômica, quais foram os sinais vitais, né, como está a temperatura, o batimento cardíaco, a respiração. Então é muito número, eles já recebem muito número, né, mas não recebem nada que unifique, né? Então a inteligência artificial vai unificar toda essa informação e vai dar de novo um norte melhor do que aqueles que tinha antes, que vai de fato impactar, né? E esses profissionais vão acabar, né, como eu estava falando antes, vão acabar absorvendo todos os pacientes. Os pacientes vão começar a ver que sempre quando eles vão nesse hospital, que usa aquelas técnicas, que usa o robozinho tecnológico, o problema do paciente é resolvido. Então, para que eu vou ficar em casa? Por que eu vou ficar passando dor, com incerteza, né? Há 2, 3 semanas eu estava com bastante tosse, né? E aí não passava porque eu ficava, nossa, eu vou para o hospital, vou pegar fila, ele vai me receitar um xarope que não vai servir para nada, e aí eu vou continuar com essa tosse, vou perder o dia, etc. Se eu tivesse certeza que eu ia pisar no hospital, ia ser atendido rapidamente, porque todo o processo ia estar mais eficiente lá dentro, ia chegar lá no médico, o médico com o auxílio do algoritmo ia falar, não, essa tua tosse, o melhor medicamento específico é esse aqui, eu ia em casa, ia tomar e ia passar, eu teria ido ao médico assim. Né? Então, as pessoas vão começar a ir mais ao médico, né? Essa grande ironia, às vezes, né? Que as pessoas falam, mas o robozinho vai substituir. Não só não vai substituir, como vai aumentar a demanda pelos médicos, né? As pessoas vão começar, por que eu vou ficar em casa? Não, eu vou no hospital ali, que eu sei que eu vou receber o remédio certinho para o meu problema, a intervenção certinha para o meu problema, e vou... essa dor vai parar, né? Eu vou resolver esse problema, né? Então vai aumentar a demanda por médicos, por hospitais, né? Então é uma coisa que não só vai beneficiar os pacientes, mas vai beneficiar os próprios profissionais de saúde. Acho que tem que pensar como agregar mesmo, né? Como ser positivo e não como negativo, né? E também essa questão do objetivo e do subjetivo, né? Então, por mais que exista tudo isso, o algoritmo, o robozinho, seja lá o que for, ele não está escutando a minha tosse ainda.
mas já vai. Então, já tem. Vai começar a ter, não vai? Um que escuta a tosse e pela tosse. Durante o Covid fizeram umas pesquisas assim, né? Até na USP teve um colega que fez pesquisa assim, que viu o tipo da tosse, né? O algoritmo via essa tosse, já conseguia saber se era Covid versus alguma outra doença infecciosa. Eu vi isso. Isso é assustador por um lado, mas é encantador por outro. Porque é uma coisa que os médicos já faziam, né? Então, os médicos sabem diferenciar uma tosse de um tipo, de uma tosse de outro tipo, etc. Mas, de novo, né? Com poucos exemplos ao longo da vida, com pouca certeza, etc. O algoritmo vai dar uma precisão um pouco maior, mas, de novo, medicina personalizada já existe, só que o inteligência artificial vai trazer mais uma eficiência. Eu acho que é não ter esse receio, né? A gente não pode ter o receio. Acho que o receio dos dados, o receio de como esses dados estão sendo utilizados e tudo mais, mas esse é outro podcast. Não, até mesmo por treinamento, né? Aquilo que eu falei, disponibilidade, treinamento, uma somatória, mas que vai ser para agregar, com certeza. Não temos dúvida. Alexandre, se a gente tiver curiosidade para saber mais informações sobre o assunto, porque, por exemplo, ontem eu estava assistindo o Fantástico, e aí o Fantástico estava me assustando de que eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas fotos que estão em plataformas eletrônicas, porque as minhas fotos podem ser utilizadas para a criação de imagens que vão cair na rede e podem ser prejudiciais e tudo mais. Ninguém quer que isso aconteça, obviamente, mas a gente quer usar as coisas para o bem, né? A gente quer caminhar para um lado bom e a gente quer ter mais informação também sobre os assuntos. Onde eu procuro informações boas, legais, interessantes, bacanas, que me façam ter vontade de fazer essas coisas acontecerem. Então, é difícil, né? Porque, de fato, né? Então, a gente tem uma tecnologia aí que tem ajudado um monte de profissão a melhorar a sua produtividade, está começando a chegar na área da saúde para melhorar decisões, salvar vidas, melhorar encaminhamento de pacientes, etc. Aí vem essa história aí recente dos 2 alunos no Rio de Janeiro, que usam para assediar coleguinhas, que é gravíssimo, claro, né? E aí a capa de todos os programas de TV é a tecnologia do mal. Literalmente, a revista de maior circulação do Brasil, hoje, da semana, a capa é o Exterminador do Futuro. Por causa desses 2 alunos no Rio de Janeiro, numa escola particular de Rio de Janeiro, que usaram para coisa errada, né? Para assediar a colega. De repente, é uma tecnologia a serviço do mal. Então, por quê, né? De novo, retomando essa questão, né? As pessoas têm medo da novidade, né? As pessoas ficam incertas, as pessoas ficam... mas, assim, da mesma forma que esses 2 alunos fizeram isso, eles poderiam ter feito com Photoshop, né? Eles poderiam ter feito, né? Uma tecnologia que já existia, que já existe aí há décadas e décadas. Então, a grande maioria dos problemas de inteligência artificial, as pessoas falam que precisa de regulação. Não, é um crime que precisa ser, independentemente da estratégia que ele usou, que esses alunos usaram, é um crime que precisa ser combatido da forma como já era feito antes. Assim, a inteligência artificial não trouxe muita coisa de novo ali. Às vezes tornou um pouco mais fácil, mas já dá para fazer isso com Photoshop, etc. Então, né, é um pouco essa questão, assim, que às vezes as pessoas, por ser uma coisa nova, né, elas começam a querer culpar tudo, porque elas estão inseguras em relação ao que vem por aí, etc. Mas, assim, a melhor estratégia é entrar na área, né? Então, ao invés de querer combater algo que é inevitável, né, é entrar na área. E toda nova tecnologia tem os seus problemas, né? Então, a gente, né, no século passado, a gente tem uma tecnologia que são os carros aí, que matam milhões de pessoas todos os anos aí, né? E as pessoas não combatem, né? Isso daí porque sabem da sua importância, etc. Né? Então, inteligência artificial, até onde eu sei, né, não tem matado ninguém, mas, assim, tem sido usado aí para crimes, né? Mas, assim, então, assim, é uma coisa que precisa ser regulada como qualquer outra tecnologia e vai ser usada para mal mesmo, tá? A gente tem que combater isso, mas sem perder a perspectiva, né, dos ganhos aí que tem trazido em tantas áreas. E você acha, assim, pelo menos alguma dica, curso, livros, para as pessoas, sabe, começarem a entender um pouquinho mais e saber um pouquinho mais, pelo menos ainda numa questão de conceitos, não de aplicabilidade, mas pensando, né, assim, eu estou pensando pesquisa clínica. Então, se eu sei que daqui a 4, 5 anos, talvez tenha alguma coisa já envolvendo isso no hospital que eu vou trabalhar. Então, assim, o que eu posso
né, por onde eu vou para saber um pouquinho mais de informação? Então, a gente tem alguns cursos online, né, no nosso laboratório, que é o LabDAPS. Eu dei minha disciplina em 2021 online por causa da pandemia, e aí a gente gravou e botou no YouTube, no canal do nosso laboratório, LabDAPS, Machine Learning para Predições em Saúde. Tem lá todas as nossas aulas de Machine Learning em Saúde. Eu escrevo uma coluna semanal no Estadão sobre inteligência artificial em saúde. Costuma sair às quartas à noite, quinta de manhã. Também tem outras pessoas, né, que sabem bastante de inteligência artificial, né, que têm lançado curso, né, o Diogo Cortis, da PUC, tem muitos cursos de inteligência artificial, muitos livros têm saído de bons pesquisadores brasileiros. Então, assim, eu não recomendo ouvirem influencers, né, que estão querendo clique, né, porque aí vira e mexe, o mundo vai acabar e estamos ferrados, etc. E não tem nenhum conhecimento por trás, né, estão só criando sensacionalismos, né? Então, procurar pessoas que, de fato, né, trabalham com a área, né, para evitar aprender clichês mesmo, né? Então, existe muita coisa boa na internet, no Brasil e fora, né? Muito curso prático também de Machine Learning. Eu acho que é muito interessante as pessoas fazerem pelo menos um curso prático, né, de programação, de Machine Learning, mesmo que não se vejam trabalhando na área, né? O fato de você saber o que é, de fato, rodar um modelo, o que é um aprendizado do algoritmo, eu acho que isso aí faz muita diferença de virar fichinha, assim, de entender, assim, que não é magia, não é milagre, é aprendizado via dados, né? Da mesma forma que a gente aprende, o algoritmo também, ele vai receber lá uns dados, né? Vai receber exemplos e vai aprender, né? Diagnosticar uma doença, auxiliar no diagnóstico, auxiliar no prognóstico, etc. Via esses exemplos, né? Então, acho que vale a pena fazer um curso prático, pelo menos, né? E acompanhar, assim, que as coisas vão começar a mudar muito rápido, né? Já estão mudando muito rápido, e a tendência é só acelerar, né? É crescimento exponencial, né? Que a gente costuma falar, né? Então, crescimento exponencial no início, né? Por mais que esteja crescendo a um ritmo avançado, você não nota. Mas a partir de um certo ponto, né? Começa a ficar, de fato, muito rápido, né? Você começa a notar essa diferença no crescimento. Tá aí uma área que está na pré-história, né? Uma área que nem começou na área da saúde, que vai ser a área mais importante, mais transformadora de todas. Eu acho que vai ser na área da saúde, né? Então, assim, é muito importante ficar atento, assim, para não ser engolido pelo tsunami que vem aí. Eu ia falar justamente isso. Eu estava ouvindo você e estava lembrando da minha avó, a dificuldade que ela teve quando começou a ter que ir no caixa eletrônico e ela não chegou a pegar o internet banking, mas hoje você não consegue fazer absolutamente nada se você não tiver o aplicativo do banco instalado no seu celular. E o ritmo de transformação vai aumentar muito rapidamente, né? Porque antes os softwares eram escritos, né, por pessoas mesmo, né? E cada vez mais esses softwares estão sendo escritos pelos algoritmos, eu aprendendo a programar e a gente vai orientando, né, a programação. Então a tendência é que essas inovações aumentem muito, muito mais rapidamente do que antes. Rápido, né? Então é muito importante ficar atento, né, acompanhar de novo, né, as pessoas que trabalham na área, né, e ficarem, né, e se preparar aí para essa grande mudança que vem aí, que de fato vai mudar tudo, né? Tudo que a gente faz, né, aprendizado e predição, né, quase tudo que a gente faz. A gente vai aprendendo via exemplos e vai usando esses exemplos para melhorar da próxima vez, né? Na hora de falar no podcast, na hora de conversar com as pessoas, na hora de trabalhar com uma nova tecnologia, a gente vai aprendendo e vai melhorando. Sim. É isso que o algoritmo faz. É exatamente isso, né? Aprendizado via experiência, via exemplos, né? Com a diferença que o algoritmo consegue aprender com milhões de exemplos, né? Em poucos segundos, né? Às vezes a gente leva muito tempo, né? E o algoritmo não é preso a um cérebro, né? Existe uma limitação do que a gente consegue aprender, e o algoritmo não tem essa limitação biológica de tamanho, de aprendizado, né? Então, tanto que a gente tem visto modelos maiores, né? E não existe mesmo limite aí a quantidade que esse algoritmo consegue aprender. Então, é uma certeza aí que vai transformar. Então, vale a pena começar agora para sair na frente. Com certeza. Ótimo. Então, acho que é isso. Eu sempre tenho alguma colocação que eu fico preocupada, mas eu acho que o Alexandre já fez a colocação dele. Eu só queria terminar com isso, de que ainda bem que o ser humano vai estar por trás de tudo, porque tem toda uma questão ética também, que a gente não pode perder de vista, né? Então, a mesma preocupação que a gente tem com os dados que estão circulando, com a imagem, com o meu dado bancário, com o que quer
que seja, a área da saúde não vai ser diferente. Sim. Então, eu acho que a primeira pergunta que eu tinha feito lá atrás, de estamos fadados a perder os nossos empregos? Não estamos. Eu espero que todo mundo saia daqui absolutamente tranquilo de que a gente jamais deixaria um algoritmo meu tomar uma decisão, porque senão a culpa é minha. Então já começa ali que eu não vou deixar. É isso, essa é a ética. Não, então, super. a ética vai ter que continuar existindo, é o ser humano que toma a decisão e é por aí que tá. Mas se a gente não estudar direitinho, vai ficar difícil de Exato. Aí o profissional que usar que vai substituir aquele que se recusa a usar, né? Então, assim, não vai ser a máquina que vai substituir o profissional, vai ser o profissional que usa que vai substituir eventuais profissionais que se recusem a usar algo que funciona, né? Acho que tá aberto a aprender, né? Assim, uma super colocação da Juliana foi comentando o que mudou, né? Desde que a gente começou a trabalhar com pesquisa clínica, de quando eu comecei para hoje, você tá disposto a aprender. Então vai ser isso. Então vai vir para agregar, vai vir para ajudar, aprender como é que funciona, ter uma noção, mesmo que macro, do que está acontecendo, para entender, da onde está vindo essa informação e a aplicabilidade. Então, acho que perfeito. De novo, super obrigado pela sua participação. Acho que começamos a falar aqui, a gente ainda vai ter outras oportunidades para falar, com certeza, mas assim, deixar algumas informações para as pessoas que estão ouvindo a gente. E aí, se você me permitir, na edição, a gente vai colocar essas informações sobre aonde você está ali, o canal ali do YouTube, que você falou, né? Do YouTube, para as pessoas poderem também começar ali a mexer, a tentar entender um pouquinho. Ótimo. Esse é o momento de ir atrás, ainda dá tempo, né? Na área da saúde ainda não começou. Então esse é o momento aí de ir atrás e aprender para ajudar aí a liderar essa área, do que aprender daqui a 5 anos, que todo mundo vai ter que saber muito de inteligência artificial, né? E aí vai ser o mínimo do mínimo, né? Se começar hoje, você já consegue sair na frente, consegue liderar essa área, né? E orientar essa área segundo seus padrões éticos, seus padrões morais, né? E ajudar a gente. E a gente precisa de mais pessoas, não menos, né? Às vezes o pessoal fala, tem problemas com inteligência artificial. Sim, óbvio que tem, por isso que a gente precisa de mais pessoas para resolver esses problemas, nunca com menos, certeza. Né? A inteligência artificial é 90% responsabilidade humana, né? Um ser humano por trás que vai orientando o aprendizado, né? Então a gente vai conseguir resolver todos os problemas de inteligência artificial com mais pessoas para a área, com mais pesquisadores. É uma área com salários altíssimos, né? Porque é uma área muito importante e é difícil, não é fácil. A programação estatística não é fácil, mas à medida que mais pessoas vierem para a área, né, a gente vai conseguir melhorar e aumentar o seu uso e resolver os possíveis problemas aí que a área pode trazer, problemas éticos, problemas de discriminação, essas coisas a gente vai resolver com mais pessoas na área, orientando, direcionando a área para o seu melhor uso possível. E se comunicando também, né? Porque muito do que a gente vê da dificuldade é o bioestatístico ou o estatístico que não entende exatamente do que o médico está falando, o médico que não sabe o que é a programação, o programador que não tem ideia do que é a análise estatística depois. E aí, para o profissional da área da saúde, se ele se interessar por uma dessas outras áreas, ele acaba se tornando um full pack, que é muito interessante, né? Ele tem o conhecimento técnico básico, ético e biológico, e ele pode também aprender a parte matemática ou de programação e tudo, e entender o todo, né? Exatamente. Tem 3 grandes áreas, né, de machine learning, né, que você precisa saber para trabalhar com machine learning. É programação, estatística e conhecimento específico da área. Tá? Então, às vezes as pessoas vêm me falar, professor, mas eu sou médico, eu não conheço programação estatística. Eu falo, você tem 1/3. Você tem um tanto quanto uma pessoa que se formou em estatística. Né? O teu conhecimento é 1/3 igual uma pessoa que se formou em estatística. Tem que aprender programação e estatística agora, da mesma forma que o estatístico tem que aprender sobre saúde e tem que aprender programação. Né? Então, precisa desses 3, né? Se você estiver ouvindo e for da área da saúde, já tem 1/3. Né? Então, o caminho já está andando. Agora é aprender programação e estatística, que no início é muito difícil, né? As pessoas em geral não gostam, com razão. É um pouco frustrante o início, né? Mas depois que você começa a ver o poder que você tem de melhorar decisões, né, a partir de dados, né, e orientar, assim, escalar o teu impacto, né? Então, em vez de você atender um paciente cada vez, você consegue ter um impacto aí em centenas de pacientes por dia, escalando esses algoritmos, né? Então, aí, quando os profissionais começam a ver isso, né, o início não é fácil, mas, eventualmente, né, vira a chavinha e consegue
aprender sobre a área, conseguem ver o grande impacto aí que conseguem ter em melhorar decisões como nessa área aprender tão uma difícil. nova língua, né? Exatamente. No uma língua. No começo é difícil mesmo, você sabe um verbo, 2 pessoas, e você está falando errado. Acha que nunca vai aprender. Exatamente. Uma hora vai deslanchar. Não, eu acho que para todo mundo que está começando na pesquisa, esse é o futuro, assim, se as pessoas se antenarem de que, além da parte clínica, precisam aprender essas 2 outras áreas, isso vai ser o futuro e vai ajudar todo mundo, vai ajudar o Alexandre a ter mais gente trabalhando. Estamos contratando. Excelente. Muito bem. Terminamos? Terminamos. Então, super obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Obrigada. Podcast Abracro. Mais ciência para seus ouvidos.